o senhor mais odeia na sociedade? Primeiro, é um nível de aceitação das pessoas em relação às injustiças. Por exemplo, a gente é criado numa sociedade onde a gente aprende a ver uma pessoa no meio da rua tendo que recorrer ao lixo para procurar uma comida de maneira desesperada. A gente vê isso, depois deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, como se nada fosse acontecendo. Ou aceitar, por exemplo, o discurso de que não, a gente vai vencer na vida com base num trabalho duro, ou quem já tem muita grana hoje é porque trabalhou arduamente, mas a gente vê pessoas que trabalham muito arduamente e não conseguem ter esse acesso. Sei lá, uma pessoa que trabalha como empregada doméstica no Brasil, se acorda às 3h30 da manhã para conseguir deixar a casa toda arrumada para os filhos e marido, de repente, o que é um cenário estereotipado, mas comum, né? Sai, chega na casa do patrão bem antes deles acordarem, deixa a mesa toda posta do pronto, o pessoal levanta, come, ela recolhe a mesa, depois faz o almoço, limpa a casa, depois volta para casa, isso pega ônibus, isso submete a todo o transporte público no Brasil, risco de assalto, risco de tudo. Chega em casa e o ciclo se repete novamente. E essa pessoa não consegue de maneira alguma ter um acúmulo de recursos para usar isso como capital, por exemplo. E a gente vai aceitando esses discursos de maneira muito passiva e isso é o que me deixa muito revoltado. Mas aí o senhor acha que esse ciclo que se repete, é a pessoa que quer repetir esse ciclo ou é porque não tem muito o que fazer porque a sociedade impõe isso? Exatamente. Só que aí a sociedade impõe como? Por via de que instâncias? Quem é que escolhe isso exatamente? Onde é que estaria o fator de corrigir isso ou de perceber isso como sendo uma falha da maneira como a gente funciona, por exemplo? Acho que isso aí é interessante começar a ser pensado. Aí que vem a minha pergunta. Quem impõe isso? Né? A gente já até entende a questão de lei e tal, muito passa pelos nossos queridos deputados, senadores. Questão política aqui no Brasil, qual é a sua visão? Da política do Brasil? Atual. Um filme de terror. Aliás, sangrento e bem horrível mesmo. Puxando essa pergunta, qual é a visão do senhor sobre as eleições desse ano? Muito medo, na verdade, da instabilidade do Brasil. Então, por exemplo, até vamos pensar em termos de bem imparciais, em termos de fazer dinheiro no Brasil. Quem gosta de fazer dinheiro, tá horrível. Índice da Ibovespa nunca esteve tão baixo, por exemplo. Então, até para quem investe no mercado financeiro, está muito ruim de verdade. Outra coisa, a política de preços no Brasil, do preço de combustível, é bizarro. Tem um relatório, por exemplo, que avalia o fluxo de energia no Brasil, né? A origem de quando é produzida e o que consome mais. O que consome mais energia no Brasil, o segundo maior consumo de fluxo de energia é de automóveis, especialmente o que usa em estradas. E um dos maiores produções de energia no Brasil, ou desse fluxo de onde ele parte, também é de combustíveis fósseis, inclusive, certo? Se eu aumento esse preço de combustível para parar de acordo com o que acontece na política internacional, eu vou ficar muito vulnerável por conta disso, mas é muito vulnerável mesmo. Porque de repente uma guerra na Ucrânia, o preço da gasolina pode ir lá para cima, né? A gente fica... Só que todo o transporte logístico do Brasil, de qualquer produto, é feito via estrada, em sua maioria. E isso vai aumentar o preço de tudo, do pão, do frete de qualquer coisa, e isso acaba com a economia, assim, vai devastando aos poucos a economia do Brasil. Então, e isso é perigoso. Seria legal. Mas qual é a justificativa para isso que se dá? Para poder atrair os acionistas da Petrobras, para conseguir investimento. Só que o acionista não vai investir num país onde tem uma estabilidade política tão grande e a economia está definhando aos poucos, por conta dessas escolhas mal feitas. Então isso não justifica nada. Inclusive, governos anteriores tiveram recordes de investimento de índice da Ibovespa, por exemplo, por conta de atrair, a capacidade de atrair investimento de fora era muito maior, mesmo sem ter esse tipo de iniciativa. Então não justifica essa escolha do governo. Na sua visão, o político ele se candidata, se elege, mas qual é o intuito dele? Sei lá, é poder gerar renda para ficar estável por um tempo, até a morte? É questão de poder, ideologia, como você fala muito, guerra cultural. Qual é a sua visão? Pega os principais políticos hoje em dia. Se você colocar 6 para trabalhar com qualquer outra coisa, quais deles conseguiriam? Boa parte não. Então, política numa sociedade como a nossa, ela é um estilo de vida e ela é uma fonte de renda. E se você se especializa nisso, se você se especializa nisso, você vai fazer mais o que da vida exatamente? Só que isso mostra uma fragilidade desse pessoal também, né? Querendo ou não, quem é que paga essa conta deles? A gente. Não é a gente necessariamente. A gente já paga o imposto, que eles têm acesso e podem administrar isso. Congresso por via de lei orçamentária e o presidente por via de executar essa lei e
elaborar essa lei, né, para ser votada. Mas quem paga a conta deles, ou seja, quem possibilita eles serem reeleitos ou não, são as alianças que ele tem, especialmente com o poder econômico e não com o poder político. Entra governo, sai governo, começa a ditadura, termina a ditadura, os nomes das empresas aliadas a todos os governos lá no Palácio do Planalto é o mesmo. As mesmas empresas, as mesmas figuras, as mesmas pessoas. Então, isso chama, talvez o problema esteja exatamente aí, né? E o que o senhor acha do fanatismo das pessoas, o político? Essa questão de tratar o político como um Deus, o pai que... Isso hoje em dia, né? Isso hoje em dia, porque é o seguinte, eu acho que é interessante perceber que agora, por exemplo, muita gente fica meio assustada com alguns discursos sendo promovidos de ódio, né? Ódio à diferença, ódio a pessoas LGBT, ódio a negros, ódio a índios. Só que esse discurso ele sempre existiu. A diferença é que agora grupos organizados que antes não tinham expressão política nenhuma passaram a ter e se aliaram a alguns políticos também. Exemplo, alguns nichos e algumas vertentes do protestantismo neopentecostal. Essa galera antes não tinha nenhuma organização, não podia ter expressão política. E até algumas sofriam preconceito e perseguição sistemática, né? Geralmente a hegemonia católica massacrava esse pessoal. E agora, de repente, na rádio tem de funk a rock e gospel. Então, isso é um projeto hegemônico. Eu vou fazer toda a sociedade entrar na minha visão de mundo, no meu modo de pensar. E isso politicamente passou a ter uma expressão também. E algumas figuras exploraram bastante isso. E aí, mas é democracia, né? Só que até que ponto, né? Tem coisa que a gente respeita, mas não aceita de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo, a função da religião em si na sociedade, essa capacidade que todo mundo tem de aderir a uma identidade específica, vem caindo com o tempo. Até a religião vem caindo em relação à sua função mesmo, né? De trazer uma identidade. E esse desespero por identidade faz as pessoas quererem se apegar a qualquer coisa, né?